Olá, eu sou a Júlia e seja muito bem-vindo ao meu canal. Falo sobre design, vlog e maquiagem. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre processos de design, o que você pode fazer se você estiver ali no início da carreira, hoje, né, no ano de 2026, com o advento da IA. É um assunto que eu queria muito trazer aqui. Se você não viu meu último vídeo, eu falei sobre a minha transição de carreira. E agora eu resolvi falar um pouquinho mais sobre o processo de design, sobre você aí que está pensando em migrar para a área, está bem no inicinho. Algumas dicas que eu vou dar que me ajudaram muito, né, no meu início de carreira e que pode te ajudar também. Bom, uma das minhas primeiras dicas que eu posso dar, além obviamente de estudar, de ler, de correr atrás de conhecimento, é você ter uma escutativa, né? Então, escutar bastante, ouvir, né, as principais dores, elencar isso em algum lugar. Você pode usar Miro, Notion, o que tiver, a ferramenta não importa. O importante, eu acredito, que é você escutar. Então, você está chegando num ambiente novo, você não conhece direito, né? Você entrou numa nova empresa, você entrou num novo ramo, você precisa entender, conhecer aquele local que você está. E depois elencar os problemas. Então, quais são as maiores dores? Quais são os objetivos? Quais são os OKRs para serem atingidos? Então, você precisa ter essa visão do todo antes de começar qualquer projeto. Então, tendo essa visão geral, a minha segunda dica seria conversar com as pessoas. Então, no primeiro você só escutou. No segundo você vai conversar. Essa conversa pode ser através de entrevistas, pode ser por form. Então você vai conversar, você vai entrevistar com essas pessoas, essas áreas. Se você está lidando diretamente com um cliente final, né, que nós temos clientes internos e externos, tiver a oportunidade de conversar com esse cliente externo, converse com ele, utilize metodologias. A gente tem a Quant e a Quali, que eu posso aprofundar em outro vídeo, mas é importante ter essa troca para entender o real problema, porque existe a visão você do lado da empresa, né, as dores da empresa, e existem as dores do cliente final. Então você precisa entender esses dois lados. A terceira dica que eu dou é você escrever como é a jornada atual, como que é o as is, ou seja, como que é hoje. A pessoa entra assim, ela faz tal coisa, ela aciona tal plataforma, nessa plataforma acontece tal coisa, exibe tal tela. Então, assim, você precisa desenhar. Se a empresa, geralmente as empresas já têm essa jornada, mas se você está entrando, você é pioneiro ali, e você precisa entender como que aquela estrutura funciona, aquela área funciona, você precisa desenhar essa jornada para você compreender como ela é hoje. Aí com as conversas, com as pesquisas, com os dados, às vezes a empresa já tem dados, você consegue ali entender, essa é a jornada, aí tá acontecendo nesse bloco aqui da jornada, tá acontecendo tal dor, fulano de tal me falou tal coisa, então você vai desenhar isso tudo e você tem uma visão geral daquele negócio e daquele problema, o que tá pegando ali. A quarta dica que eu posso dar, depois que você tem tudo isso desenhado, a jornada, as dores, você já pesquisou, você já tem dados, você já tem tudo, reunir essa galera, né, essa turma, e você vai representar como o cliente, né, essa cadeira, né, do cliente, e vocês vão estressar esse problema juntos. Então existem vários frameworks que você pode utilizar. Você pode usar uma matriz de CSD, ou seja, certeza, suposições ou dúvidas, pode ter uma matriz de priorização, enfim, podem ter, assim, N frameworks que eu posso fazer outro vídeo só sobre isso, porque ele é muito vasto, tá? E vai ser de acordo com a necessidade ali que você tá precisando. Depois de você estressar e tudo, esse problema com todo mundo, já com os dados, vocês vão para a parte da solução. Então, depois que você estressou bastante o problema, aí você parte para a solução. Você percebeu aqui que eu começo pelo problema e não pela solução. A minha quinta dica, gente, seria em relação, agora assim, já indo para a questão da solução, colocar a galera para desenhar, né? Então às vezes as pessoas têm ideias, coisas legais assim, só que elas precisam materializar aquela ideia. E nada melhor do que a caneta e o papel. Aí você pode perguntar, Júlia, a gente tá no auge da IA.
Você tá pedindo para as pessoas desenharem no papel, numa caneta, que coisa arcaica, nada a ver, ultrapassada. Ou é ultrapassada? Porque o lápis e o papel, assim, enquanto existe planeta Terra, vai ser a melhor forma do ser humano colocar suas ideias. Claro, gente, que a IA pode potencializar isso tudo que eu acabei de falar pra vocês. E eu também posso ensinar pra vocês como utilizar a IA pra potencializar e acelerar isso tudo. Mas nada substitui um papel e uma caneta. Bom, e minha sexta dica, depois de todo mundo desenhar, vocês colocarem pra votar, vai ter uma galera, gente, que tipo assim, vai ter grande peso em decisões, então tome muito cuidado na hora de votar, sabe? Tente deixar anônimo, não fica tão exposto assim, pra poder todo mundo colocar ali, não ser tão influenciável, né? As votações vocês vão escolher juntos, né? A empresa e você representando o usuário, o cliente final, a melhor solução. Sétima dica, agora pra você, UX, UI, Product Designer, vai ser a hora que você de fato vai desenhar, sabe? Eu nem vou entrar no mérito do desenvolvimento, dessa conversa que tem em paralelo. Eu tô pulando essas etapas, eu tô indo direto aí, dicas mesmo pra você como designer, de utilizar também a IA como sua aliada. Então, você vai contextualizar essa IA. A melhor do mercado atualmente, agora, nessa data que esse vídeo tá saindo, é o Cloud Design. Então, se você der toda a estrutura, fizer um bom prompt, a gente pode fazer um vídeo só sobre prompt, tá? Com tudo que foi decidido, de todas as OKRs a serem atingidas, a tecnologia utilizada, qual que é a solução, a IA vai te ajudar a pegar tudo isso que você fez com essa turma e desenhar e materializar uma solução. E a partir disso, você vai pro Figma desenhar. A oitava dica, gente, é sempre documentar tudo. Tá? Eu não vou falar sobre desenho no Figma, porque é bastante técnico e aí eu preciso de um vídeo só pra isso, tá? Mas aí depois de você fazer isso tudo, você desenhou, você apresentou pra turma toda, principalmente pros desenvolvedores, não se esqueçam, desenvolvedores, vocês são melhores amigos, não se esqueçam disso. E for aprovado, documente. Eu sinto muita falta hoje, eu vejo pouca gente falando sobre documentação. E a documentação, gente, ela é fundamental. A documentação, ela, tipo assim, é o ouro, é a chave do acordo de todo mundo. Das áreas de negócio, do desenvolvimento, de você como UX, é uma responsabilidade sua. Você está desenhando a experiência, você precisa documentar. Não se esqueça disso. E tente unir desenvolvimento, negócio e experiência, né, de UX, nessa documentação, para ficar assim, ó, perfeito. A minha nona dica, acho que a gente já tá na nona, né? Isso mesmo. A minha nona dica é você acompanhar isso. Não deixa só, eu desenhei, já fiz a imersão, desenhei, entreguei e vou pro próximo. Não, você precisa acompanhar isso. Você precisa entender como que funciona uma homologação. Será que a forma que eu desenhei tá exatamente igual como o desenvolvedor tá assumindo? Quais são os dados será que o que eu desenhei está respondendo, está resolvendo as dores que a gente estressou lá atrás? O que o usuário está sentindo de diferente se for uma jornada que você modificou? Ou se for uma jornada nova, do zero? Qual foi o impacto disso? Atingiu as OKRs ou não? Então, assim, você não pode largar o produto, você precisa acompanhar esse produto. Gente, minha 10ª e última dica aí, já para finalizar o nosso vídeo. Se fosse sua empresa, se o local que você está trabalhando não tem framework, não tem processo, construa você. Nós não estamos limitados a tão somente desenhar telas. Nós precisamos entender o ecossistema do qual a gente está inserido. A gente precisa ter um processo. Processos, eles não são para você ficar dentro de uma caixinha rígida, tem que ser. Não, mas também não pode virar bagunça. Não pode ser, eu acho que essa é a dor. Acha? Isso não é UX. Você escutou o seu cliente? Você está resolvendo uma dor de verdade? Ou o que você supõe? Então, isso tudo faz diferença para você ser um bom UX. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!